Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa quinta semana, para a nossa quinta atividade de ensino remoto, né? E também para concluirmos a nossa revisão, né, do conteúdo que a gente já trabalhou em sala, conteúdo aí que vai do capítulo 1 até ao capítulo 4. Gostaria de agradecer, né, a todos os alunos que estão aí empenhados, né, que estão dedicados em estarem realizando as atividades que estão sendo propostas e pedir, né, para aqueles alunos que não estão desempenhando as suas atividades, né, que possa estar aí procurando o mais breve possível estar acompanhando, né, pois é um momento importante para a gente sabe que tem as suas dificuldades, possui as suas limitações, né, mas a gente tem que tentar aí o máximo possível, né, buscar esse conhecimento para a gente não ficar tão defasado para quando a gente retornar às nossas salas de aula, certo? Então, vou aqui, né, como já é de praxe, passar aqui para nossa aula com os slides, né, vou avançar aqui para nossa aula com slide, para que vocês possam estar acompanhando com a gente, né? A gente já viu a revisão aí da Proclamação da República, estudado no capítulo 1, a Primeira República, né, estudado no capítulo 2, a Era Vargas, estudada no capítulo 3, e agora movimentos sociais negros, indígenas e mulheres, né, que é estudado aí no capítulo 4, certo? Os negros pós-abolição. Então, o que vocês vão compreender? Qual é o dinamismo que vocês vão compreender nesse conteúdo que vocês vão ler, né? Que vocês vão estudar, que é todo o capítulo 4. Recebi algumas reclamações. Professor, o senhor fala que é o capítulo 4, mas não cita qual é a página. Gente, o livro de vocês, ele possui um sumário, né? Onde identifica cada um. Mas, para não dizer que o professor não falou, né? Está aqui no livro, a partir da página 48, viu, pessoal? Está aqui no livro, a partir da página 58, perdão, da página 58 até a página 71, certo? Da página 58 até a página 71 é onde está o conteúdo que vocês vão estudar nesse capítulo 4, ok? Os negros pós-abolição. Então, André Rebouças, né, e Joaquim Nabuco foram pessoas que lutaram bravamente, né, para que a abolição ela acontecesse. Né? A abolição essa que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, assinado pela princesa Isabel, chamada de Lei Áurea, né? Lei essa que aboliu a escravatura no Brasil, certo? Então, a partir daí, os negros também começaram a encontrar uma certa dificuldade. Por quê? Mas não era a liberdade que eles tanto almejavam? Mas veja bem, o negro saiu da África, do seu continente de origem, e foi trago, né, abruptamente, de maneira bruta, para um país totalmente desconhecido. E o que ele aprendeu, né, nesse novo país foi a estar preso em uma determinada fazenda e a trabalhar para aquele determinado proprietário desta fazenda. Então ele não sabia fazer absolutamente nada. Então muitos negros passaram por condições, né, absurdas, pois não tinham conhecimento, não tinham como arrumar um emprego formal, não eram considerados cidadãos, ou seja, o negro era como se fosse ninguém, né, para a sociedade naquela época, certo? Então, o negro ele busca, né, a partir da pós-abolição, e a gente vai ver aí mais à frente, ele busca se tornar, né, uma pessoa vista, uma pessoa lembrada, uma pessoa de direitos, né, uma pessoa com deveres, mas uma pessoa também com direitos, para que ele pudesse se posicionar melhor na sociedade daquele tempo. A imprensa negra, né? Aí tem alguns textos publicados pela imprensa negra, que foi o 13 de maio, né? Que tratava aí sobre a abolição negra, a pátria e o Clarim da Alvorada.
Foto essa que tem aí do lado, né, da capa do jornal Clarim. Então eles usavam, né, os meios de comunicação para expressarem os seus sentimentos, para expressarem a necessidade de que eles precisavam ser melhor vistos pela sociedade naquela época, que eles precisavam ter um reconhecimento para que eles pudessem, inclusive, trabalhar, né, para ter a sua dignidade. Então é basicamente por isso que surge a movimentação social, que surge o movimento social negro, certo? Os indígenas na República, né, como a gente vai falar sobre os movimentos sociais negro, indígena e de mulheres, né, no negro você vai conhecer toda essa estrutura que eu já falei, e os indígenas na República, né? Após a proclamação da República, os indígenas eles não foram olhados, né? A República ela não olhou para o índio como uma pessoa que também necessitava de direitos, né? Não olhou para o índio como uma pessoa que também fazia parte daquela república. Ela olhou para o índio como um nômade, como um incapaz e que assim era que deveria permanecer. Durante a República também, né, a língua tupi, que já tinha sido inclusive basicamente a língua oficial em muitas colônias, ela foi esquecida, porque foi dando espaço, né, cada vez mais à língua portuguesa. Houve muita tomada de terras indígenas para o avanço progressivo da cultura cafeeira. Então, a cultura cafeeira ela expandiu, né? E algumas aldeias indígenas elas foram tomadas as suas áreas. A gente sabe que o índio ele necessita de um espaço útil para a sua sobrevivência, pois ele procura, né, o seu alimento na mata. Ele precisa de um espaço de terra para que ele possa plantar os outros alimentos que vão servir de alimentação para eles. Então, né, essas terras elas eram tomadas dos índios para que fossem dado espaço, né, às grandes culturas cafeeiras. Marechal Cândido Rondon, né, ele lutou, né, para que pudesse se haver um diálogo mais efetivo com o índio, certo? Mas ele pregava que primeiro tinha que atrair, né, o índio, tornar ele mais manso, digamos que era a pacificação e a civilização, ou seja, era tornar o índio um homem branco, né? Então, o que se buscava com isso, sempre, o que a República buscou, sempre foi o curvar da sociedade indígena ao período republicano, ao processo da República. Os índios na era Vargas, né, vale aqui apenas a gente ressaltar 2 pontos importantes, que somente a partir da Constituição de 1934, a Constituição do governo Vargas, aquela Constituição que a gente estudou lá atrás, aonde garantiu, né, que o período do governo Vargas chamado de governo constitucional, né, foi a primeira Constituição que garantiu direito de terra ao índio, né? Então, até 1934, a terra do índio ela não era garantida por lei, não tinha um código de conduta, não tinha um código moral, né, que garantisse essa terra para o índio, né? Estava desocupada, se era do índio, estava desocupada. E muitos povos indígenas, no caso, a questão negativa, né, é que muitos povos indígenas durante esse período foram extintos. Povos em São Paulo, em Mato Grosso, em Minas Gerais, povos de grande relevância para a cultura indígena que deixaram simplesmente de existir devido a esse avanço da cultura cafeeira, esse buscar, né, uma colonização, uma pacificação, uma civilização do índio, certo? O movimento de mulheres, né? Peço inclusive desculpa aí porque não tem a fotografia, né, que sempre é tradicional nos nossos slides. A gente teve o Partido Republicano Feminino, né, que passou a lutar, né, na questão política pelas mulheres. Nós tivemos Berta Lutz, né, que veio da Europa e trouxe já uma outra mentalidade e ela passou a buscar, né, passou a lutar pelo voto feminino brasileiro. A gente sabe que até então, até este período,
né? As mulheres ainda eram impedidas de votar, né? A gente sabe que quando o governo começou lá atrás, lá muito atrás, né? Quando inclusive a própria República ela foi criada, o voto ele era apenas para homens e que tivessem uma escolaridade, né, para que pudesse representar. E com o passar dos anos ela foi se tornando mais abrangente, inclusive englobando as mulheres, né, o voto feminino. Então aí uma busca, né, um movimento social conduzido por Bertolucci que pedia, né, que clamava que as mulheres também tivessem vez e voz na política. Nos anos de 1960 foi, digamos assim, a explosão, né, dos movimentos feministas, aonde a mulher passou a ter o direito de usar a pílula, né, o anticoncepcional, aonde a mulher pôde decidir se ela podia ou não engravidar. Até então, a mulher não tinha essa autonomia, né? O homem com quem ela era casada era quem definia, inclusive, quantos filhos era que a mulher iria ter, né? A mulher não se conseguia produzir filhos era considerado uma mulher sem serventia alguma, né? Mas aí, a partir de 1960, a pílula passa a ser vendida em qualquer farmácia, dando assim o empoderamento a muitas mulheres, né, a optar por engravidar ou não e, consequentemente, ter uma vida sexual mais ativa, certo? A minissaia também entra aqui a partir de 1960, né? Antes a mulher ela não tinha esse direito de vestir uma roupa curta, né? Eram sempre vestimentas longas. As que queriam se casar precisavam estar muito bem vestidas para que os homens, né, pudessem olhar e imaginar como sendo uma mulher correta, uma mulher ética, uma mulher íntegra. Então, para o povo, para a comunidade machista daquela época, para que a mulher tivesse qualidades, ela tinha que estar vestida da cabeça aos pés. Então, a partir de 1960, começa então -se a inserir essa questão da minissaia, por exemplo, onde a mulher passou a optar, né, aí por usar uma vestimenta mais curta. E também a utilização dos centstrops, né? Para quem não sabe o que é centstrops, é a utilização de roupas com o umbigo à mostra, né? Ou seja, é aquela parte de cima da vestimenta da mulher, mas que não cobre, né, o seu corpo por completo. A parte do umbigo fica à mostra. Centstrops também, né, é uma comuna francesa, né? E hoje bastante conhecido no mundo pelas suas festas, certo? Pela sua liberdade festiva que a cidade tem e pelo seu glamour financeiro, né? Uma cidade que recebe muitos iates durante todo o ano, iates de luxo, para apreciar, né, as suas belezas naturais que se tem em Saint-Tropez. Mas no estilo de roupa, é uma roupa em que se pode mostrar o umbigo, certo? Então gostaria de agradecer, né, pela atenção aí no assunto, certo? Gostaria de agradecer a todos vocês. Pedir desculpas mais uma vez se a gente está aí tendo algum problema, se a aula não está saindo como era do desejo de vocês, mas dizer para vocês que a gente continua passando por um processo de adaptação, certo? A gente vai adaptando, peço inclusive se você não tiver gostado de alguma coisa, que você entre em contato comigo. Ó, professor, você pode estar melhorando nisso, está explicando mais, está diminuindo a explicação para que a gente consiga estar entendendo melhor, correto? Então agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vou deixar o link da atividade pequena, atividade tranquila, na descrição do vídeo, bem como vou enviar também, né, esse link dessa atividade na descrição da atividade no WhatsApp. Vou pedir mais uma vez, né, para aqueles, ainda não fiz esse pedido para a disciplina de História, aqueles que estão copiando a atividade no caderno, né, que vocês possam estar mandando, né, a fotografia da atividade pelo link que eu deixei lá para vocês. Já gravei um tutorial explicando como é que vocês me enviam a fotografia, marcando a atividade, marcando a disciplina, marcando a sala, para a gente tornar esse processo mais acessível e mais dinâmico, ok?
Agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus. Tomem bastante cuidado e vamos orar, né, rezar para que esse período passe logo e logo a gente possa estar mais uma vez todos juntos, ok? Fiquem com Deus. Até a próxima semana.